Um, dois, três e já, 1, terça-feira. 2, 3 e já. Tudo bem com você? Tudo. Bom também? Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha lá, nosso Atualidades no Ar. Hoje estamos aqui improvisados. Isso. No nosso cenário. É uma noite gostosa, fresquinha. Fresquinha, tá tranquilo. Tá bom, gente. Estamos num cenário diferente, gente, hoje. Ó, celular Olá, ligado. celular ligado, beleza, né? Pânico no estúdio, deixa eu desligar. Agradecendo todo mundo, né, que comentou com a gente, que conversou, que compartilhou também e que sempre faz essa interação depois aí dos vídeos, né, Chibata? Às vezes tem coisa assim, ó, que é uma atualidade, uma abordagem que a gente fez lá no ano passado, no retrasado, e o pessoal repercute agora porque ela volta à tona, né? E isso é uma coisa recorrente e é bom porque as temáticas não morrem, na verdade, elas se reconstroem, são reinterpretadas e tudo isso. E é por isso que a nossa temática de hoje também tem uma questão de reinterpretação aí sobre o que a gente vai falar hoje, Chibata. Hoje falaremos sobre a melhor idade, como dizem. A melhor idade é um eufemismo, né? Sobre os idosos, sobre previdência e sobre os desafios de uma população como a brasileira que começa a envelhecer e passar da expectativa que nós tínhamos quando pensamos pela última vez em termos de previdência sobre a idade dos brasileiros. Perfeito, né? E vamos trabalhar um pouquinho então com essas coisas, pessoal. Não é a primeira, nem será a última vez que nós vamos abordar o tema de envelhecimento da população e suas consequências e outras questões correlatas. Olha só, a gente tem desde janeiro deste ano de 2019 uma mudança que foi já aprovada no ano passado, né? Para valer aí com o fator ou com a soma das idades para aposentadoria, gente, com a soma da idade e o tempo de serviço, né? Então, valendo 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Há detalhamentos específicos que, obviamente, você tem que procurar se estiver em vias ou se estiver ajudando alguém em vias de se aposentar, né? Para procurar direitinho os fatores e tudo mais. Mas é o seguinte, gente, é um fator gradativo. 85,95 no ano passado, a partir deste ano, 2019, 86,96. E a previsão, no que está aprovado, é desse aumento gradativo que acompanha a expectativa de vida, né? E que procure dar uma aliviada e também uma equilibrada nos cofres previdenciários. Bom, a gente já falou em outros momentos sobre as narrativas diferentes a respeito do que há na previdência de déficit ou não, né? E as defesas aí em relação a esses pontos de vista. Agora, olha só, pessoal, quando se fala de um fator previdenciário no Brasil, por exemplo, ou de um jeito de tratar da previdência ou da aposentadoria, tem um projeto de lei em forte tendência aí a ser aprovado ou mexido nessa legislatura, né, nesses próximos 4 anos. E olha só, o que acontece aí, né, Chibata, é que é legal a gente comparar com outros lugares do mundo, ter ideias, fazer analogias, tudo isso. Pensa, se isso cai como uma prova, e eu não diria assim pensando numa prova mais abrangente como o Enem ou um vestibular, mas uma prova específica para quem faz concurso e tem que fazer questões específicas até sobre legislação trabalhista e previdenciária, né? Pensar o seguinte, gente, olha, um comparativo, janeiro deste ano a Itália resolveu mudar um pouco o seu cuidado e a sua regra de aposentadoria. Na verdade, enquanto aqui a gente arrocha o cinto aí pensando na faixa etária, lá eles estão pensando e já colocaram em prática, aprovaram, colocaram para funcionar agora em janeiro, uma promessa de campanha do Cinque Stelle, que era o partido que agora está gerindo o Congresso lá na Itália, né? E eles colocaram em prática uma espécie de novo estado de bem-estar social, uma ideia de renda mínima para as aposentadorias, que beneficiam idosos que são nascidos na Itália e quem já mora lá há mais de 10 anos, estrangeiros que moram há mais de 10 anos. Então, tem 7 bilhões de euros destinados a isso, gente, uma renda mínima de 780 euros mensais. Né? Se a gente pensa no nosso quesito aí, salário mínimo é uma renda interessante, né? Bacana fazer esses comparativos, né, Chiba? Muito legal. Tá? A gente pensou nessa questão que é bem atual do Brasil e também pensou numa questão mais geral, né? Como o Brasil e os brasileiros vão ter que se deparar com esse assunto sobre a velhice. Claro. Né? Que cada se vez você mais tiver sorte, espero que tenha, terá uma boa velhice para curtir. Né? Bom, previdência é uma coisa que se pensa antes, certo? Você nunca deve pensar previdência no momento em que vai se aposentar, porque aí já foi. Certo? Então, você sempre, o planejamento da previdência de um país ou a privada sempre antes. Isso parece óbvio,
né? Mas o Brasil não é um país onde a gente se prepara para estas questões financeiras, nem quase do dia a dia, que dirá do futuro, certo? Outras questões é como a gente vai enfrentar essa temática, porque a velhice é um tema que fica meio por debaixo do tapete. A gente não gosta de olhar a velhice, a gente não gosta de olhar, tanto que a gente começa com um eufemismo para falar dela. Melhor a gente idade. não consegue falar isso com um velho. Terceira idade, né? E tantos nomes outros que se usa, né, Shiba? Porque essa ideia da figura ou da expectativa, né, para a velhice, no Ocidente ela ainda precisa ser muito melhor interpretada. Né? A beleza da juventude, e isso é uma tradição ocidental da força da juventude, e que vai começando a mudar ou precisando ser enfrentada, porque as populações começam realmente a ficar bem velhas, bem, né? Então, a europeia já passou por isso e o Brasil começa a passar por isso. Eu lembro lá nos anos 80 e tantos, quando eu começava na escola, falavam que a expectativa de vida do brasileiro era X e que dos japoneses era 86, alguma coisa assim, não lembro. Uma diferença grande, né? Exatamente. E eu falava, uau! Então aqui eu vou morrer com tanto, né? Se eu fosse japonês eu ia ter 86, só que como eu for japonês, talvez eu herde alguma coisa dos japoneses e consiga durar um pouco mais do que isso e tal. Mas eu achava 80 e tantos muito, né? Muita idade, né? Muita idade. Então a cara, os gestos, a paciência que tem para se lidar com o idoso vai fazer com que a gente olhe para essas mudanças que a gente precisa na Previdência de uma maneira ou de outra. Né? A gente pode pensar ou na gente, ou na nossa velhice, ou em quem está agora aqui. Porque a gente nunca pensa, ou a gente geralmente não pensa que nós vamos ter, ou nós vamos chegar a essa idade. Eu não sei se nós não pensamos ou a gente finge que não é com a gente. Pode ser. Né? É melhor não pensar nisso, é melhor nem ver essa idade, é melhor nem pensar nisso. Uma alienação consciente. Né? O Philip Roth, um autor americano de que eu gosto muito, ficou bem velhinho. Ele tinha uma frase que era um tanto quanto impactante, que era: a velhice é um massacre. Olha só. Né? Quando ele estava velho, ele falava assim: a velhice é um massacre. Era uma frase muito, muito dura dele. Ele fez alguns bons livros sobre homens que envelhecem, mas vão ficar decadentes. E ele fala sobre essa decadência física do corpo. E o Ocidente preza muito o físico, a beleza, a pele esticada. O Ocidente herda essa tentativa de imitar os corpos gregos, né? A gente tem uma estética desde sempre grega. Eu acho que esses corpos fortes, belos, e isso explica a quantidade de intervenções cirúrgicas que o Brasil tem, os Estados Unidos também. A gente carrega muito isso, como se fosse um segurar da ampulheta, né? Não deixe o tempo passar, né? Por favor, faça com que o meu corpo, meu rosto apague essas marcas do tempo, né? Isso diz muito sobre a nossa sociedade, tá? Então, claro, a gente está aqui filosofando de certa maneira e de certa maneira não, porque isso é bem marcado, eu acho que na sociedade brasileira a gente consegue pensar isso. E isso tem a ver, sim, quando você se você precisar de argumentos para fazer uma redação, isso vai lhe servir bastante. Pensar em como a sociedade brasileira, primeiro, enxerga a velhice, porque previdência é coisa, né, do agora, feito por gente jovem, geralmente, mas que vai nos afetar e afetar as pessoas que estão velhas, não, né, porque geralmente você não deixa com que as mudanças alterem quem está aposentado ou quem está à beira de se aposentar, mas, né, o nosso futuro, a nossa velhice. Então a gente olha com meio que, tipo, será que eu vou precisar de tanta coisa? Né? Acho que não tem muita coisa para fazer, será que sim, será que não? Bom, você falou da Itália e eu lembrei muito de um livro, certo? Chamado Tentativas de Fazer Algo da Vida, do Hendrik Groen. Hendrik Groen, na verdade, é um pseudônimo, certo? A gente não sabe quem é esse autor. E não sabe se ele é velho, mas ele escreve um livro genial sobre velhice. Olha, né? Que bom. Genial não, um bom livro sobre velhice. Que é esse? Genial, como é vamos que é o nome? guardar. Esse aqui é Tentativas de Fazer Algo da Vida. Boa. Basicamente, o livro se passa num asilo de idosos, só que num asilo na Holanda.
Né? Então, quando você olha aquele asilo, você compara com a realidade brasileira e fala, pô, né? Tá super tranquilo, tá super bom. Só que a grande questão ali para um brasileiro olhar aquilo, obviamente que a gente sabe que a nossa realidade é diferente, mas é ver como o tédio consome a vida daquelas pessoas. Pessoas que não têm, né? Isso ele mostra muito, muito bem, e isso não vai mudar da velhice lá, e vejam, né? A gente está falando de um país super liberal como os holandeses, mas os velhos estão lá, né? Muito bem tratados, muito bem cuidados, né? Com todo tentativa de lazer, tentativa de fazer algo da vida. Tipo, tá, me botaram aqui agora, o que é que eu faço da minha vida? Como é que ocupa o tempo, né? Como é que se ocupa o tempo? Então eles têm uns amigos, o vazio sempre de saber que um dia ou outro as pessoas vão desocupando os quartos. Vão sumindo. Vão sumindo, vão morrendo, seus amigos começam a morrer muito. Então, pra gente que, né, guarda essa juventude ainda, é interessante olhar isso. Por quê? Porque a gente consegue minimamente se colocar no lugar, ou pelo menos o autor consegue nos colocar nesse lugar, de enxergar a velhice, né? E a velhice traz um pouco dessa solidão, dessa impaciência do outro para com o idoso. Por quê? Porque você pode andar rápido, mas você tem que esperar o outro que não consegue andar tão rápido, né? A velhice tem essa ela tem essa semelhança com a infância. Só que a infância ela tá cheia de frutos da explosão que vai virar um adulto, né? Então o velho não, o velho você fica ali, mas né, vai rápido, pelo amor de Deus. Então a impaciência que a gente sente por vezes com isso. Então esse livro é muito bacana para a gente perceber essas questões e para dar boas gargalhadas. O livro é legal mesmo. Então é uma outra realidade que não é brasileira, mas os caras se juntam para dançar e vão fazer as coisas e namorar. E aí um morre, o outro morre, e vai acontecendo várias coisas. Ó, tá aí uma boa leitura para você que quer tentar olhar por essa janela. Eu lembro que, olha, Chibata, uma coisa sobre reflexão sobre idade que me marcou muito, assim, acho que foi a primeira vez que eu, de fato, pensei a respeito, né, dessa coisa da idade, do velho, do tempo, foi o filme, o Mistério do Benjamin Button. Ah, sim, né? Legal. O misterioso caso do Benjamin Button. Claro, né? O filme é genial, super bem feito, com atores fantásticos, uma maquiagem, um cenário, tudo, né? E foi a primeira vez que eu pensei, de fato, nesse cruzamento que existe, porque ele é uma lindíssima metáfora, né? Para as coisas que vão acontecendo e para a inversão da infância pela velhice. E como é que é quando a gente se cruza no caminho aí desses dois pontos da vida, né? Eu achei fenomenal para reflexão sobre a vida, a velhice e o tempo. Legal. Eu tenho uma outra sugestão também, que tá bem recém-lançada agora na Netflix. Eu tô assistindo, tô na metade. É um seriado com o Michael Douglas, famoso Michael Douglas, galanzão. Isso é legal, porque esse ator representa muito no cinema de Hollywood e agora ele tá velho. E é sobre velhice, é o método Kominsky, isso, o método Kominsky, foi premiado no Globo de Ouro. Então, esse. Tá na Netflix, gente, é muito legal. Eu lembrei agora de um diálogo entre o personagem do Michael Douglas e o outro amigo dele, que é sensacional, mas eu não lembro o nome do ator. O Michael Douglas liga para esse amigo, né? Os dois são super velhos, o outro é mais velho ainda, ele fala, e aí, o que você tá fazendo? Tô assistindo Cocoon. Cocoon, pra quem não sabe, né? É um filme sobre velhinhos que encontram uma fonte da juventude, certo? E aí ele comenta uma coisa que é super legal, ele fala assim, eu nunca assisti esse filme sendo velho. Tá vendo? Olha só, né? A minha visão também é sempre olha aqueles velhos, olha o que vai acontecendo. Então, ele chegou na idade dos personagens do filme, do Cocoon. Ele falou assim, eu nunca assisti esse filme sendo velho. Agora eu posso. Agora eu sou aquele, eu me identifico com esses caras. Antes eu olhava e falava assim, nossa, olha aqueles velhos. Agora não, eu olho aqui, ó. Tá então, na horizontal. Vale a pena, eles falam muito também sobre a morte, e reflexões sobre a velhice, né? As doenças que a velhice traz, os problemas. Legal, esse seriado é bacana mesmo. Bem legal, esse seriado bem legal. E nessa coisa, Chiba, do tédio, do ocupar o tempo, eu queria aproveitar para citar para o pessoal, para quem não tenha visto, por acaso, porventura, nessa temática toda, uma coisa real nossa aqui do Brasil, pensando nisso do tédio, do tempo dos velhinhos e tudo mais. O Velhinho tem um canal do YouTube desde 2017. Sensacional. Sensacional essa história, né? Eu deixei linkada aí pra vocês, gente, porque é muito massa mesmo. E pra ver como a gente pode ser maldoso também, né?
Ele tem um canal desde 2017 e agora, de repente, ele bombou, explodiu, tem mais de 2 milhões, quase 3 milhões de inscritos no canal, porque ele estava fazendo o quê? Essa gosma que a criançada adora, né? Que é slime, gente. E o velhinho começou a fazer receita de slime e de repente começou a ler os nomes das pessoas que estavam agradecendo pelo vídeo, que estavam, né, curtindo, comentando. E aí ele disse o quê? Olha, eu me sinto muito sozinho, então estou ocupando tempo e tal. Mas aí, pessoal, veio uma enxurrada de coisas na internet que não é fácil, não é bolinho, é cruel mesmo, de gente chamando ele de pedófilo, dizendo, criando perfis fakes, né? Então, gente, olha, nesse mato que é a rede, a gente tem que estar muito bem municiado para conseguir separar bem o que é, né, joio do que é trigo. Então, assim, o velhinho disse, poxa, eu tô fazendo um canal aqui, e aí ele fez um vídeo para se desculpar, disse, gente, pera lá, ó, né, para se explicar, dizer, ó, é fake news isso aí, eu não sou isso aí. Eu fiz um canal, eu só tô, né, aqui solitário fazendo slime, isso. tentando me comunicar. Me comunicar, ocupar meu outro tempo, lado. né? Interagir e parar com esse tédio. E olha só, pessoal, então para ver como de fato isso é uma demonstração clara de como a nossa sociedade tem problemas para gerir esse acesso à rede e o envelhecimento da população. Né? Legal, ó. O salto foi legal hoje, a costura foi legal, hein, gente? Bastante lá da Previdência, coisa. das decisões políticas que o país vai ter que participar e passando, claro, sobre o tema da velhice, que no final das contas é o tema de fundo, é o tema de fundo da Previdência. É isso aí. Né? Beleza? Isso aí. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Gente. Deixa aqui o seu joinha, compartilha o vídeo com todo mundo. Até terça que vem. Até terça que vem. Tchau.